No dia seguinte à morte do meu marido, cheguei em casa e encontrei as fechaduras trocadas e a mãe dele desfazendo as malas calmamente na minha cozinha. Você é só uma esposa sem direitos. Esta casa agora pertence à família, ela zombou. Eu não discuti. Olhei fixamente, depois sorri, porque eles tinham esquecido algo crucial. Patrícia ligou enquanto eu assinava os papéis na funerária. Mamãe acha que seria mais fácil se você não voltasse para o apartamento imediatamente, disse ela, com a voz cuidadosamente neutra. Estamos ajudando a organizar as coisas do J. A linha caiu antes que eu pudesse responder. 2 horas depois, descobri o que queriam dizer com ajudar. Novas fechaduras no apartamento 4B, minha mala no corredor e, pela janela, Débora sentada à mesa da cozinha, escrevendo no que parecia ser meu talão de cheques. O agente funerário, Sr. Grayson, ainda estava explicando as taxas de manutenção do jazigo quando Patrícia ligou. Entrei no corredor para atender, pensando que ela poderia precisar de instruções sobre como chegar ao cemitério para o culto de amanhã. As palavras dela não fizeram sentido a princípio. Por que seria mais fácil? As coisas do J eram as nossas coisas, entrelaçadas ao longo de 7 anos de casamento naquele apartamento pré-guerra na rua 78 Leste. O tom de descagem abrupto me deixou olhando para o meu telefone enquanto famílias aflitas passavam pelo corredor Borgonha da funerária. Antes de continuarmos, quero agradecer por estarem aqui comigo hoje. Se você acredita que as viúvas merecem respeito e proteção durante seus momentos mais difíceis, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. Assinei os papéis restantes às pressas, minha assinatura ficando mais desleixada a cada formulário. A viagem da funerária no Queens de volta a Manhattan levou 40 minutos no trânsito. 40 minutos repetindo as palavras de Patrícia. Algo frio se espalhava pelo meu peito, algo que não tinha nada a ver com a perda do John. Quando cheguei ao nosso prédio, estacionando em paralelo na vaga, John tinha pintado um pequeno X em marque como se fosse nosso. Minhas mãos tremiam por razões além da exaustão. O elevador do nosso prédio sempre foi lento, mas naquele dia ele andou devagar. Segundo andar, terceiro andar, cada apito marcando mais um segundo antes que eu entendesse o que Patrícia queria dizer. Quando as portas se abriram no quarto andar, eu vi imediatamente. Minha mala, a vermelha que John me deu no nosso 5º aniversário, estava encostada na parede do corredor como bagagem abandonada em um aeroporto. Minha bolsa para laptop estava encostada ao lado, e em cima dela havia uma caixa de papelão com itens de Mary escritos com a letra caprichada de Patrícia. Minha chave deslizou para dentro da fechadura, mas não girou. Tentei de novo, balançando-a como se faz quando as fechaduras ficam emperradas no inverno. Nada. O latão parecia estranho sob meus dedos, mais novo do que a fechadura desgastada que eu havia usado milhares de vezes. Foi então que olhei pela janela ao lado da porta, a mesma que John havia instalado para que pudéssemos receber visitas. Débora estava sentada à mesa da minha cozinha, com seu colar de pérolas refletindo a luz da tarde, escrevendo calmamente no que definitivamente era meu talão de cheques. Ela usava o cardigan de cachemir que John lhe dera no Natal passado. Moramos no 4B por 7 anos. 7 anos de torradas francesas nas manhãs de domingo, com John cantarolando músicas dos Beatles desafinadas enquanto preparava ovos mexidos. De planejar nosso futuro encostados naquelas paredes da cozinha. Pintamos os olhos de verde sálvia juntos no nosso 2º ano, discutindo sobre tons de verde por 3 horas no Home Depot antes de cedermos à chuva relaxante. Fizemos amor naquele chão da cozinha uma vez, embriagados de vinho e risadas depois da festa de fim de ano da empresa dele. Também brigamos lá, por causa de dinheiro quando sua primeira startup faliu, por causa de filhos que continuávamos adiando, pela constante desaprovação da mãe dele em relação a mim. O apartamento tinha sido nosso santuário contra o julgamento de Débora. Ela nunca aprovou que John se casasse com uma escritora técnica em vez da cirurgiã ou advogada que ela havia imaginado. No nosso casamento, a prefeitura simplesmente testemunhou como queríamos. Ela vestiu preto e foi embora antes do bolo. Durante 7 anos, ela fez comentários sobre meus pequenos projetos freelance e perguntou ao John quando ele se casaria de verdade, como se nosso casamento fosse apenas um ensaio para a vida real dele. Mas John me escolheu, me defendeu, me amou com uma ferocidade que tornava as críticas dela suportáveis. 3 meses antes, quando finalmente foi promovido a diretor de criação, ele disse: "Vamos reformar o banheiro com o meu primeiro bônus."
Azulejos de verdade, não aquele lixo de prensa. Vamos morrer neste apartamento. Prefeito, quando tivermos 90 anos, ainda estaremos aqui, e a mamãe ainda vai perguntar quando vou conhecer alguém adequado. Bati na porta. Débora levantou os olhos do meu talão de cheques, mas não se mexeu. Bati com mais força, usando o punho. Patrícia apareceu atrás da mãe, disse algo que não consegui ouvir e foi até a porta. Abriu-a exatamente 7,5 centímetros. A corrente ainda estava presa. Isso é ilegal, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Eu moro aqui. Meu nome está no contrato de locação. Na verdade, disse Patrícia, sem me olhar diretamente nos olhos. Só o nome do John constava no contrato, confirmou a mamãe com a administração do prédio. Sem uma certidão de casamento formal protocolada, você é tecnicamente apenas um hóspede de longa duração. Fomos casados por 7 anos. Mamãe acha que a Patrícia começou. Não me importa o que a sua mãe pensa. Minha voz estava mais alta agora e a senhora Tim, do 4C, colocou a cabeça para fora. Meu marido morreu ontem. Ontem? O corpo dele nem está enterrado e você está roubando minha casa. Ninguém está roubando, Débora gritou da cozinha, ainda sem se levantar. Estou protegendo os bens do meu filho. Pode pegar suas coisas. Patrícia as empacotou com cuidado. Olhei para a caixa ao lado dos meus pés. 7 anos reduzidos a uma caixa de papelão e uma mala. No quarto 4B, pude ver que Débora já tinha começado a trocar as coisas. Uma toalha nova na mesa de jantar. Seus bonecos de gato horríveis na estante onde antes ficavam meus livros de fotografia. A janela da cozinha estava aberta e eu ouvia o rádio tocando música clássica. Do tipo que John odiava, mas fingia gostar quando a mãe visitava. Para onde eu devo ir? Perguntei a Patrícia pela fresta. Ela se mexeu, desconfortável. Mamãe diz que você deve ter família ou amigos. Este sempre foi o apartamento do John. Você sabia disso? Não, eu pensei que fosse o nosso apartamento. Nossos nomes nas contas de luz, nossa conta compartilhada da Netflix conectada à Smart TV, nossas vidas interligadas em cada canto. Mas Débora estava planejando isso. Ela devia estar esperando, se preparando, talvez até mesmo torcendo por essa chance de resgatar seu filho da mulher que ela considerava indigna. A senhora Tim ainda observava da porta. Encontrei seu olhar e ela balançou a cabeça lentamente. Infelizmente, 3 semanas atrás, ela tentou me avisar. Ela tinha visto Débora testando maçanetas, perguntando ao síndico sobre transferências de aluguel, estudando o estatuto do prédio. Cuidado com essa, ela disse enquanto tomávamos chá. Algumas mães nunca desistem. Peguei minha mala, minha bolsa para laptop, a caixa patética com minhas coisas. Patrícia já estava fechando a porta. Através da fresta que se estreitava, vi Débora arrancar um cheque do meu talão, dobrá-lo cuidadosamente e colocá-lo na bolsa. Ela estava sorrindo, o sorriso satisfeito de alguém que ganhou um jogo que a outra pessoa não sabia que estava jogando. O hotel perto da Penn Station custava $90 por noite e cheirava a cigarro, apesar dos avisos de proibido fumar espalhados por toda parte. Sentei-me na beira da cama, ainda segurando a caixa de papelão que Patrícia havia embalado, quando meu celular vibrou com uma mensagem da minha amiga Angela. Como está o John? Alguma mudança? A pergunta me deixou sem fôlego. Angela não sabia que John estava morto. A maioria das pessoas ainda não sabia. Eu estava ocupada demais com os preparativos do funeral para fazer ligações e agora estava sem teto com o marido para enterrar no dia seguinte. Mas, sentado naquele quarto sombrio, lembrei-me de outra coisa. O hospital. Aqueles 2 últimos dias em que tudo mudou. Quando Débora revelou suas verdadeiras intenções enquanto John morria. Eu deveria ter previsto isso naquela época. Tudo começou 3 dias antes, quando John desmaiou na nossa cozinha. A viagem de ambulância até o monte se foi um borrão de sirenes e terminologia médica que eu não entendia. Levaram nas pressas para a unidade cardíaca, deixando-me numa sala de espera que parecia um purgatório, com paredes bege, cadeiras desconfortáveis e uma televisão com o noticiário da manhã no mudo.
Durante 6 horas, fiquei ali sentado sozinho, ligando para o escritório dele para dizer que ele não estaria, mandando mensagens para Patrícia dizendo que o irmão dela estava no hospital, deixando uma mensagem de voz para Débora que eu sabia que ela ignoraria até que fosse conveniente para ela. Quando Débora finalmente chegou naquela noite, ela entrou pela unidade cardíaca usando suas pérolas características e um vestido preto que parecia mais apropriado para uma reunião de diretoria do que para uma visita ao hospital. Ela não me reconheceu a princípio, indo direto para o posto de enfermagem. "Sou Débora Whitmore", anunciou ela, sua voz ecoando por toda a enfermaria. "Mãe de John Whitmore. Preciso falar com o médico dele imediatamente." A enfermeira, uma mulher paciente chamada Carol, que vinha me atualizando o dia todo, olhou para mim antes de responder. "A esposa da senhora Whitmore está aqui desde esta manhã. Ela está listada como sua representante legal para assistência médica." A esposa dele. Débora se virou para me olhar pela primeira vez, sua expressão sugerindo que ela havia descoberto algo desagradável em seu sapato. "Eu sou a mãe dele, sua família de verdade. Eu tenho direitos aqui." "Senhora, a designação de procurador de saúde", começou Carol. "Quero ver esse documento", interrompeu Débora. Meu filho não estava em sã consciência quando assinou o papel que ela empurrou na frente dele. "Exijo falar com ele a sós." A maneira como ela disse isso deixou claro que eu não era mais casado com ela, apenas um obstáculo entre ela e o filho. Carol manteve a compostura profissional, mas vi seu maxilar se contrair. "O Sr. Whitmore está sedado e em um ventilador. Ninguém pode falar com ele agora." Débora estreitou os olhos. Ela pegou o celular e começou a fazer ligações, com a voz deliberadamente alta. "Richard, aqui é a Débora. Preciso que você pesquise sobre as leis de procuração para assistência médica em Nova York. Meu filho está incapacitado e há um problema com a suposta esposa dele." Sentei-me novamente na minha cadeira de plástico, exausta demais para lutar. Deixei-a fazer as ligações. John tinha sido claro sobre seus desejos quando redigimos aqueles documentos, 2 anos atrás. Mas, ao ver Débora andando de um lado para o outro no corredor como se fosse a dona do hospital, exigindo reuniões com os administradores, senti um frio na barriga. Não se tratava apenas do atendimento médico de J. Na manhã seguinte, enquanto eu cochilava na cadeira ao lado da cama do J, a Patrícia ligou. Sua voz estava estranhamente formal, como se estivesse lendo um roteiro. "Mary, vou passar no apartamento para pegar algumas coisas do J. Os cartões do seguro, algumas roupas para o caso de ele precisar." "Eu consigo", eu disse, observando o peito de John subir e descer com o ventilador. "Estarei em casa em algumas horas para tomar um banho." "Não, não se incomode. Você deveria ficar com ele. Só me diga onde você guarda documentos importantes." Algo no tom dela me fez endireitar a postura. "Que documentos?" "Ah, você sabe, documentos do seguro, extratos bancários. Mamãe quer ter certeza de que está tudo em ordem." "Patrícia, essas são particulares." "O aluguel do apartamento é controlado?" perguntou ela de repente. Mamãe está curiosa sobre a situação do aluguel. O sujeito passivo me descartou. "Por que isso importaria agora?" "Só uma dúvida." "E o seguro de vida?" "O John tem seguro de vida, né?" "Por causa do trabalho dele." Desliguei sem atender. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para John, inconsciente e vulnerável, com tubos entrando e saindo do corpo. Sua família não estava preocupada com sua recuperação. Eles já estavam dividindo sua vida. Naquela noite, John acordou brevemente. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, e vi medo ali, não de morrer, mas de outra coisa. Ele não conseguia falar perto do ventilador, mas apertou minha mão com uma força surpreendente. "Está tudo bem", sussurrei, inclinando-me para perto. "Você vai ficar bem." Ele balançou a cabeça levemente, com lágrimas nos olhos. Com esforço, levantou a outra mão e apontou para a porta onde Débora estivera antes. Então ele apertou minha mão 3 vezes. Nosso antigo código de quando íamos aos jantares horríveis da Débora. 3 apertos para me salvar. "Sua mãe?" perguntei baixinho. Ele assentiu e então murmurou algo que eu não consegui entender.
A enfermeira entrou para ajustar a medicação dele, e eu o vi tentando se comunicar com ela também, ficando cada vez mais agitado. Sr. Whitmore, o senhor precisa ficar calmo, disse ela gentilmente, aumentando o tom sedicioso dele. Assim que a medicação fez efeito, John me puxou para mais perto com a pouca força que tinha. O ventilador o impedia de falar normalmente, mas ele conseguiu sussurrar, com a voz quase inaudível: "Não a deixe vencer." "Quando o quê?" perguntei, mas seus olhos já estavam se fechando. Sua mão se moveu novamente, um gesto fraco em direção à barriga, depois mais para baixo. Ele pronunciou 2 palavras. "Freezer." "Lembra do freezer?" Achei que ele estivesse confuso, talvez se lembrando de alguma conversa antiga sobre a necessidade de descongelá-lo. "John, descanse agora. Não se preocupe com o apartamento." Mas ele balançou a cabeça com urgência, tentando dizer mais alguma coisa. "Freezer, prefeito. Lembra do freezer?" A medicação o afundou antes que ele pudesse explicar. Essas seriam as últimas palavras coerentes que meu marido me diria. Débora voltou às 8 da noite, desta vez acompanhada de um homem de terno que ela apresentou como conselheiro familiar. Conversaram em voz baixa perto do posto de enfermagem, olhando de vez em quando para mim. Quando o horário de visita terminou, às 9 horas, Débora fez questão de pegar seu casaco. "Alguns de nós precisam descansar", anunciou ela, sem se dirigir a ninguém em particular. "Não podemos ficar todos aqui sentados indefinidamente. Estarei no meu hotel se houver alguma emergência de verdade." Ela saiu sem se despedir de John, sem tocá-lo, sem sequer olhar para as máquinas que o mantinham vivo. A enfermeira da noite, diferente de Carol, mencionou 1 hora depois que vira Débora na sala da administração. Ela estava perguntando sobre certidões de óbito, e a enfermeira falou baixinho sobre quem tem autoridade para reivindicá-las, protocolos de parentes próximos. Eu provavelmente não deveria te contar isso, mas pareceu estranho. Seu marido ainda está lutando, mas John não estava mais lutando. Às 3h47, seu coração parou. Os alarmes dispararam e a sala se encheu de equipe médica, mas eu sabia pelos rostos deles que estava tudo acabado. Segurei sua mão enquanto declaravam, beijei sua testa enquanto ainda estava quente e fechei seus olhos eu mesma, porque Débora não estava lá para fazer isso. Ela me deixou sozinha para enfrentar a morte dele, já planejando o que viria a seguir. A ligação para a funerária chegou às 4h15, 17 minutos após a morte de J. Eles precisavam saber para qual local transportá-lo. Dei a eles o endereço de Grayson e do filho com uma voz que não parecia a minha e fiquei sentado no corredor do hospital até o nascer do sol, sem conseguir me mexer. Quando finalmente saí do Monte Si, às 7 da manhã, só me veio à mente ir para casa, tomar um banho e encontrar algo apropriado para vestir para os preparativos que eu teria que fazer. A normalidade daquele plano, tomar banho, vestir-se, participar, parecia a única coisa que me mantinha firme. Parei na mercearia na esquina da 78th Street em Lexington, onde Hassan sabia de cor o nosso pedido de bagel de domingo. Ele viu meu rosto e começou a perguntar sobre John. Mas algo na minha expressão o deteve. Comprei leite, pão, ovos, compras absurdas para uma viúva que não comia há dias. Mas minhas mãos se moviam no piloto automático, selecionando itens para uma vida que não existia mais. As sacolas plásticas cortavam meus pulsos enquanto eu caminhava o último quarteirão até o nosso prédio. A viagem de elevador foi diferente desta vez. Quando abriu no 4º andar, procurei minhas chaves, fazendo malabarismos com sacolas de compras enquanto procurava na minha bolsa. O peso familiar da chave de latão, desgastada por 7 anos de uso, me tranquilizou, mas quando tentei inseri-la na fechadura do apartamento 4B, ela parou na metade. O mecanismo havia sido trocado. Peguei a chave, examinei-a como se pudesse ter se transformado de alguma forma e tentei novamente. Nada. Os números de latão na nossa porta para B pareciam zombar de mim. Aqueles números que eu havia traçado com o dedo inúmeras vezes, esperando que John encontrasse as chaves depois de encontros, agora pertenciam a uma porta que não me deixava entrar. Pelo olho mágico, vi movimento. Débora estava na minha cozinha usando o avental que John tinha me dado de brincadeira no Natal passado. Aquele com a palavra deusa da cozinha estampada na frente. Ela segurava a xícara de chá da minha avó, a delicada porcelana com pequenas violetas que sobrevivera a 3 gerações e acabará em suas mãos bem cuidadas.
Vê-la tão confortável no meu espaço, tão acomodada, fez minha visão turvar de raiva. Bati de leve, primeiro com força, depois com mais força. As compras caíram no chão, e as caixas de leite se partiram levemente nas costuras. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram 30 segundos, os passos de Débora se aproximaram. A porta se abriu 7,5 centímetros, parada pela corrente que eu havia instalado depois de quebrar o corredor 2 anos antes. Mary, disse ela, com a voz carregada de falsa compaixão. Você chegou mais cedo do que o esperado. Abra a porta, Débora. Eu moro aqui. Ela inclinou a cabeça, um gesto de preocupação ensaiado que não chegou aos seus olhos. Ah, querida, receio que tenha havido um mal-entendido. Veja bem, você é apenas uma esposa sem direitos. Este apartamento pertencia ao meu filho. Sem filhos, sem seu nome no contrato de aluguel, você é simplesmente. Ela fez uma pausa, saboreando as palavras. Uma hóspede cujo convite expirou. A crueldade casual com que ela me tratou, enquanto ela usava meu avental e segurava a xícara da minha avó, fez meus joelhos cederem um pouco. Apoiei-me no batente da porta, ciente de que a senhora havia aberto uma fresta para observar. Fomos casados por 7 anos. Eu consegui. Um pedaço de papel, continuou Débora. Isso acabou no momento em que John morreu. Agora, é sobre família. Família de verdade. Família de sangue, ela enfatizou a palavra sangue como se fosse sagrada. Como se os anos que passei amando o filho dela não significassem nada contra o DNA dela. Atrás dela, Patrícia emergiu do que antes era o nosso quarto. Ela carregava uma braçada de minhas roupas, dobrando-as com a eficiência clínica de alguém que as embala para uma doação de caridade. Ela não olhou para mim, apenas continuou seu trabalho metódico, colocando meus pertences em caixas que ela havia etiquetado com sua letra caprichada. Itens da Mary. Patrícia, gritei. O que você está fazendo? Ela olhou para cima brevemente, com o rosto cuidadosamente neutro. Mamãe diz, é melhor assim. Uma ruptura completa, menos dolorosa para todos. Pela fresta da porta, eu via mais caixas empilhadas na sala de estar. Meus livros de fotografia estavam empilhados na mesa de centro. As almofadas que eu mesma havia costurado já estavam em sacos de lixo. 7 anos construindo uma casa reduzidos a uma venda de espólio enquanto o corpo do meu marido ainda estava quente. Isso é ilegal, eu disse, com a voz mais firme agora. Você não pode simplesmente trocar as fechaduras. Eu tenho direitos. E você? Interrompeu Débora. Verifique o contrato, querida. Verifique em nome de quem está. John nunca te adicionou. Fiz questão de verificar isso com a administração do prédio esta manhã. Eles foram muito prestativos quando expliquei a situação. Ela estava certa sobre o contrato de aluguel. John sempre quis me adicionar, mas, por algum motivo, isso nunca aconteceu. Sempre havia algo mais urgente, algum motivo para adiar. Ou talvez eu achasse que Débora também tivesse influenciado isso, plantando sementes de dúvida na mente do filho sobre manter as coisas separadas, por precaução. Eu disse coisas que eu dizia semanalmente. Eu mobiliei meus. Você pode provar o que é seu? Perguntou Patrícia atrás da mãe. Você tem recibos? Documentação. Mamãe tem sido muito cuidadosa ao catalogar os pertences de J. Eles planejaram tudo. Cada detalhe, cada palavra coreografada enquanto eu segurava a mão do J no hospital. Enquanto eu fechava os olhos dele, eles trocavam as fechaduras. Enquanto eu ligava para a funerária, eles encaixotavam a minha vida. Para onde devo ir? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la, revelando minha vulnerabilidade. O sorriso de Débora era pequeno, mas triunfante. Tenho certeza de que você tem família, amigos, alguém que vai te acolher. Deixaremos suas coisas no corredor. Leve o que puder carregar agora. A administração do prédio se encarregará do resto se não for retirado até amanhã. Ela começou a fechar a porta, mas eu enfiei o pé na fresta. John odiaria isso, eu disse. Ele ficaria enojado com o que você está fazendo. Por um breve instante, algo brilhou no rosto de Débora, mas desapareceu instantaneamente, substituído por uma determinação fria.
John não está mais aqui para ter opiniões, e é por isso, querida, que você precisa ir embora. A porta pressionava meu pé com mais força agora. Patrícia se juntou à mãe, e ambas me empurraram. Eu poderia ter lutado, poderia ter gritado, poderia ter chamado a polícia ali mesmo. Mas enquanto eu estava ali, com as compras vazando leite no carpete do corredor, algo mais me ocorreu. Uma lembrança de 3 anos atrás, um documento que eles desconheciam, um segredo que eu havia guardado até do John. Dei um passo para trás, deixando a porta se fechar, mas não antes de sorrir. Um pequeno sorriso cúmplice que fez Débora parar. Aproveite o apartamento, eu disse através da porta. Fique à vontade. Desempacote tudo. Pretendemos, respondeu Débora, mas percebi a incerteza em sua voz. Peguei o que pude carregar. Minha mala, minha bolsa para laptop, uma caixa e deixei o resto. A senhora Tim ainda observava da porta. Quando passei, ela sussurrou. Eu os vi chegar esta manhã com um chaveiro. Tentei dizer para esperarem, mas tudo bem, eu disse a ela. E, estranhamente, eu falava sério porque Deborah Whitmore, em todo o seu planejamento meticuloso, havia esquecido um detalhe crucial. O apartamento não estava apenas no nome de J no contrato de locação. O contrato de locação em si não tinha importância. 3 anos atrás, quando o prédio foi transformado em cooperativa, comprei o apartamento por meio de uma LLC, mantendo o nome de J no contrato de locação como uma formalidade, uma gentileza para preservar seu orgulho durante um momento difícil. Enquanto caminhava em direção ao elevador com minha coleção patética de pertences, eu não estava recuando. Eu estava me reagrupando. Débora achou que tinha vencido a guerra com um golpe rápido, mas ela apenas disparou o primeiro tiro. E amanhã, quando eu voltasse com meu advogado e os documentos de propriedade que ela nunca soube que existiam, ela descobriria o que John sempre soube: eu era mais forte do que parecia. O elevador do hotel cheirava a cerveja velha e decepção. Desci até o saguão, com as rodinhas da minha mala prendendo na soleira empenada ao sair para a 8ª Avenida. A área da Penn Station à noite era diferente da de dia. Placas de neon refletiam no asfalto molhado, mesmo sem chover. Eu precisava de um lugar para pensar, um lugar onde Débora jamais me procuraria. A placa piscante de conforto não prometia nada de confortável, mas aceitava dinheiro e não fazia perguntas. O quarto 317 era exatamente o que $90 compravam perto da Penn Station. Queimaduras de cigarro no criado mudo, apesar das placas de proibido fumar, uma janela com vista para uma parede de tijolos e lençóis com um cheiro forte de alvejante. Deixei meus pertences no chão e sentei na beira da cama, finalmente me permitindo processar o que tinha acabado de acontecer. John estava morto. Eu estava sem teto. A mãe dele havia orquestrado uma tomada de poder tão rápida que parecia ensaiada. Meu celular estava mudo desde que saí do apartamento. Agora, acendeu com uma mensagem da Angela perguntando sobre o John. Outra do meu colega de trabalho perguntando se eu precisava de cobertura para o prazo de amanhã. O mundo normal continuava enquanto o meu desabava. Percorri meus contatos até encontrar Sandra Rives. Sandra e eu fomos colegas de quarto na Universidade de Nova York na época em que achávamos que conquistaríamos Manhattan com nossos sonhos, os dela e os meus, na escrita. Mantivemos contato esporadicamente, trocamos cartões de Natal e tomamos café ocasionalmente. Mas quando precisei de uma advogada imobiliária, 3 anos atrás, ela foi a única em quem confiei. Ela atendeu no primeiro toque, apesar de já passar das 9. Mary, tenho pensado em você. Como está o John? Ele morreu esta manhã. As palavras saíram totalmente factuais. Sua inspiração profunda ecoou pelo telefone. Oh, Mary, sinto muito. Sandra, a mãe dele, me trancou do lado de fora do apartamento e trocou as fechaduras enquanto eu estava na funerária. Ela diz: não tenho direitos porque só o nome do J está no contrato. Pausa. Então a voz de Sandra mudou, aguçando-se para o tom de advogada. Ela fez o quê? Mary, o apartamento. Você é dona daquele apartamento. A LLC. Ela não sabe nada sobre a LLC. Whitmore Mary Rhodes, disse Sandra lentamente, como se estivesse abrindo arquivos mentais. Registramos isso há 3 anos, quando o prédio foi incorporado à cooperativa.
Você o comprou à vista, pagou à vista com suas economias e aquele empréstimo do seu irmão. Está tudo no nome da empresa, mas você é o único membro. John nunca soube, admiti, olhando para a mancha de água no teto que parecia um ponto de interrogação. Mantive o nome dele no contrato de aluguel como formalidade. Deixei que ele pensasse que ainda estávamos alugando. Ele estava tão destruído depois de perder o emprego. Sandra, se ele soubesse que eu estava pagando a hipoteca, que eu tinha comprado nossa casa enquanto ele não podia contribuir. Você protegeu o orgulho dele, disse Sandra gentilmente. E agora essa decisão vai te proteger. Débora não tem nenhuma reivindicação. Ela está invadindo a propriedade. Você pode pegar os documentos? Preciso de tudo amanhã. Estarei pronto às 8 horas. Mary, vamos resolver isso. Ela cometeu um erro jurídico grave e vamos garantir que ela entenda isso. Depois que desligamos, sentei-me no silêncio da sala decadente, lembrando-me daquela noite, 3 anos atrás, quando tomei a decisão que agora me salvaria. A agência de publicidade de John havia eliminado todo o seu departamento em uma reestruturação corporativa. Ele voltava para casa com uma caixa de banco cheia de itens pessoais e olhos que pareciam vazios. Durante semanas, ele se sentou à mesa da nossa cozinha, enviando currículos que desapareciam no vazio, com sua confiança se deteriorando a cada rejeição silenciosa. A conversão do prédio em cooperativa parecia outro desastre. Os moradores podiam comprar suas unidades ou se mudar em 6 meses. O preço de compra era razoável para Manhattan, mas ainda além do que poderíamos pagar. Com John desempregado, ele começou a procurar imóveis para alugar no Queens, derrotado. Foi aí que eu fiz minha escolha. Eu trabalhava como redator técnico freelancer há anos, construindo discretamente uma base de clientes bem remunerada. Minha conta poupança tinha dinheiro suficiente para a entrada, e meu irmão Thomas se ofereceu para ajudar imediatamente quando liguei para ele. De quanto você precisa? Ele perguntou, sem hesitar. 50 mil, sussurrei, envergonhada de precisar. Pronto, eu transfiro amanhã. E, Mary, não conte para o John se isso vai machucá-lo. Homens e seu orgulho. Às vezes, a gentileza parece guardar segredos. O banco havia processado tudo por meio da Whitmore Mary Holdings LLC, uma entidade corporativa tão entediante que ninguém pensaria em investigá-la. Eu havia assinado papéis em uma sala de conferências que cheirava a café e toner. Minhas mãos permaneceram firmes, mesmo enquanto eu criava essa farsa elaborada. Todo mês, eu pagava a hipoteca por meio da conta da LLC, enquanto John continuava a assinar o que ele pensava serem cheques de aluguel para uma empresa de gestão que não existia mais. Depositei-os e depois transferi o dinheiro de volta para nossa conta conjunta. Um círculo elaborado que preservava a sua dignidade. Meu telefone tocou, rompendo a lembrança. O nome de Thomas iluminou a tela. Acabei de receber sua mensagem. Meu irmão dizia que seu sotaque de Boston ficava mais carregado quando estava chateado. Mary, que diabos? Ela te trancou do lado de fora no dia em que John morreu. No mesmo dia, eu confirmei que estava deitada na coxa questionável. A voz dele falhou de raiva. Vou entrar no carro agora mesmo. Consigo chegar aí em 4 horas. Não, Thomas, hoje à noite não. Preciso de você no funeral amanhã. Aquela mulher, ele disse, e eu podia ouvi-lo andando de um lado para o outro, provavelmente na cozinha, onde os filhos faziam a lição de casa. Depois de tudo que você fez depois de salvar aquele apartamento quando John não conseguiu, ela tem ideia do que você sacrificou? Ela está prestes a descobrir. Ótimo. E, Mary, aqueles 50 mil que te emprestei, considere-os perdoados. Contrate os advogados que precisar. Pegue aquele apartamento de volta e jogue-a na rua. Depois que desliguei, me vi no banheiro precário do hotel. Luzes fluorescentes revelavam cada hora dos últimos 3 dias. No meu reflexo, meu rosto parecia as bochechas encovadas de um estranho, com os olhos vermelhos de tanto chorar e ficar exausto. Eu ainda usava minha aliança, a aliança simples agora coberta por uma película de desinfetante hospitalar que não saía, não importa o quanto eu esfregasse. Encostei-me na pia rachada, com a água fria escorrendo pelas minhas mãos, e tomei uma decisão. Não se tratava mais apenas do apartamento. Débora tentará me apagar enquanto eu ainda estava em carne viva depois de ver John morrer.
Ela violara o espaço onde construímos nossa vida, tocara em coisas que guardavam nossas memórias, guardara 7 anos como se não significassem nada. John, sussurrei para o meu reflexo, seu nome soando como uma despedida e um grito de guerra. Vou lutar pelo nosso lar. A pessoa que me encarava de repente pareceu diferente. Não exatamente mais forte, mas determinada. Amanhã eu voltaria ao apartamento 4B com documentos que Débora nem sabia que existiam. Amanhã ela descobriria que a mulher que ela desprezava como se fosse apenas uma esposa estivera protegendo aquele lar o tempo todo. Desliguei a água, sequei as mãos nas toalhas de papel ásperas e voltei para o quarto de hotel escuro. Lá fora, sirenes soavam noite adentro, a cidade continuava seu ritmo implacável. Mas no quarto 317, sentei-me à pequena escrivaninha, abri meu laptop e comecei a me preparar para a guerra. A tela do meu laptop brilhava no escuro do quarto de hotel enquanto eu digitava uma linha do tempo, documentando tudo enquanto ainda estava fresco. Às 3 da manhã, finalmente fechei o computador e tentei dormir em lençóis que pareciam de papelão. 4 horas depois, o despertador do meu celular me acordou de repente. Sandra tinha enviado documentos prontos. Encontre-me às 8h30. Starbucks na 77th com Alex. O ar da manhã soprava forte no meu rosto enquanto eu caminhava da Penn Station. Sandra estava sentada no canto da cafeteria, com uma pasta de couro cheia de papéis ao lado do café. Ela se levantou quando me viu, me puxando para um abraço breve que cheirava a perfume caro e autoridade legal. Você está horrível, disse ela. Na verdade. Meu marido morreu ontem, e a mãe dele cometeu arrombamento e invasão. Sandra abriu a pasta, espalhando os documentos sobre a pequena mesa. Aqui está a escritura. A LLC está arquivando 3 anos de pagamentos de hipoteca da conta corporativa, registros de imposto predial, tudo. Ela não tem nenhum fundamento legal. Preciso da polícia, eu disse, examinando os papéis. Já liguei para a delegacia. O policial Rodrigues nos encontrará no prédio às 9h30. Ele cuida especificamente de despejos ilegais. Os olhos de Sandra estavam afiados por trás dos óculos. Mary, quando chegarmos lá, deixe-me falar primeiro. Você está de luto, exausta e com raiva. Tudo justificado, mas precisamos que isso seja limpo e legal. Às 9h25, estávamos do lado de fora do meu prédio. O policial Rodrigues já estava lá, um homem sólido, de olhos gentis, que ouvia atentamente enquanto Sandra explicava a situação. Atrás dele estava um chaveiro. Sandra tinha arrumado uma caixa de ferramentas na mão. Senhora, disse Rodrigues, a senhora está dizendo que é dona deste apartamento e que alguém trocou as fechaduras sem a sua permissão. Minha sogra. Enquanto eu estava na funerária organizando o enterro do meu marido, o maxilar dele se contraiu um pouco. Vamos conversar. A viagem de elevador foi como subir para uma batalha. A porta da senhora Shen estava entreaberta quando passamos, e seus olhos se arregalaram diante da presença da polícia. Outros vizinhos espiaram, e o corredor subitamente se encheu de testemunhas. Rodrigues bateu no 4B com uma autoridade que fez o som ecoar. Débora atendeu após a terceira batida, e seu rosto se transformou gradualmente, de aborrecimento para confusão e depois para algo próximo do medo, enquanto ela registrava o uniforme. Ela ainda usava meu avental, deusa da cozinha, estampado no peito em letras desbotadas. Um detalhe tão absurdo que poderia ter sido engraçado em outras circunstâncias. Policiais, ela começou a se recuperar rapidamente. Esta mulher está me assediando na casa do meu falecido filho. Senhora, interrompeu Rodrigues, examinando os documentos que Sandra lhe entregou. De acordo com esses documentos, esta propriedade pertence a Mary Whitmore, por meio da Whitmore. Mary Rhodes LLC. A senhora é Mary Whitmore? Eu sou Débora Whitmore. A mãe de John Whitmore, sua verdadeira família, mas não Mary Whitmore. Ela é apenas Débora, que parou de olhar os papéis nas mãos de Rodrigues. O quê? Elsie, isso é impossível. Sandra se adiantou. Senhora Whitmore Sênior. Sou Sandra Rives, representando Mary Whitmore, a proprietária legal deste imóvel. Você trocou as fechaduras ilegalmente e está invadindo a propriedade. Precisamos que você desocupe a casa imediatamente.
Passei por todos eles e entrei no meu apartamento, na minha casa, falando pela primeira vez. Há 3 anos, quando o prédio passou a ser cooperativo, comprei esta unidade. Cada palavra saiu com uma medida ponderada. Cada parcela da hipoteca, cada IPTU, cada taxa de manutenção, tudo pago por mim através da minha LLC. O rosto de Débora oscilava entre emoções como uma máquina caça-níqueis girando. Descrença, raiva, cálculo, negação. John teria me contado se você, John, não soubesse. A admissão foi como tirar uma armadura. Ele havia perdido o emprego. Sua confiança estava abalada. Se ele soubesse que eu havia comprado nossa casa enquanto ele não podia contribuir, isso o teria destruído. Então eu o protegi, nos protegi. Patrícia saiu do quarto, com os braços cheios dos meus suéteres. Ela congelou na porta, olhando da mãe para o policial Rodrigues como uma criança pega roubando. Os suéteres caíram de seus braços, aterrissando em uma pilha de cachemira e lã. Pet, sibilou Débora. Pegue os documentos financeiros de John. Mostre o contrato de locação. O contrato de locação não tem sentido, interrompeu Sandra. Um acordo de cortesia entre cônjuges. A escritura substitui qualquer contrato de locação. Patrícia se ajoelhou para recolher os suéteres, com as mãos tremendo. Mãe, talvez devêssemos. Não vamos a lugar nenhum. A voz de Débora se elevou. Esta é a casa do meu filho. Ela o manipulou, isolou da família. Onde você estava? As palavras irromperam de mim. Semanas de raiva reprimida, finalmente libertadas. Quando John fez quimioterapia toda terça-feira durante 3 meses. Onde você estava? Quando ele não conseguia segurar a comida, quando chorava de dor, quando precisava da mãe. Onde você estava, Débora? O apartamento ficou em silêncio. Até o chaveiro parou de separar suas ferramentas. Você mandou flores, continuei, com a voz firme agora. Arranjos caros com cartões dizendo, pensando em você, mas você nunca veio, nenhuma vez, Patrícia. Você me visitou 2 vezes em 6 meses. Visitas breves em que você passava mais tempo no celular do que conversando com seu irmão. Nós temos vidas, começou Patrícia. Ele estava morrendo. As palavras pairavam no ar. Seu irmão, seu filho, estava morrendo e você não se deu ao trabalho de aparecer. Mas na manhã seguinte à morte dele, você conseguiu contratar um chaveiro, embalar caixas e encenar uma invasão à casa dele. Rodrigues pigarreou. Senhora, disse-lhe a Débora, a senhora precisa retirar todos os pertences que trouxe e sair daqui. Se houver itens embalados que pertençam à senhora Whitmore, eles precisam ser desempacotados. Isso é ridículo, disse Débora. Mas sua voz havia perdido a autoridade. Vou ligar para o meu advogado. Por favor, ligue, disse Sandra. Eles podem explicar as leis de invasão de propriedade e as penalidades para tentativas ilegais de despejo. O chaveiro começou a trabalhar na porta enquanto Débora permanecia imóvel na minha sala de estar, com todo o seu plano se desfazendo fio por fio. Patrícia começou a desempacotar as caixas em silêncio, devolvendo meus livros às prateleiras e minhas fotos às mesas. Seus movimentos eram mecânicos, envergonhados. Policial, Débora tentou mais uma vez. Certamente você consegue entender a dor de uma mãe. Senhora, disse Rodrigues com firmeza. A tristeza não justifica arrombamento. Fui até a cozinha, onde Débora estivera tão confortavelmente horas antes. A porcelana dela, com o padrão de salgueiro azul que ela sempre insistira ser superior a tudo mais, estava empilhada no meu balcão. Peguei uma xícara, examinei-a e a coloquei de volta no lugar. Peguem seus pratos, eu disse baixinho. Peguem e vão embora. Débora finalmente se moveu, recolhendo sua porcelana com mãos trêmulas. Patrícia ajudou as duas a se calarem. Os vizinhos já haviam saído de seus apartamentos, sem esconder o interesse. A senhora T estava parada na porta, de braços cruzados, com um pequeno sorriso satisfeito no rosto. Quando Débora passou por mim, carregando sua preciosa porcelana como uma refugiada, ela parou. Você acha que venceu? Acho que mantive minha casa, respondi. A casa que John e eu construímos juntos. Aquela que você tentou roubar enquanto o corpo dele aguarda para ser enterrado amanhã.
Ela se encolheu ao ouvir isso, a primeira emoção genuína que vi nela. Patrícia tocou o braço da mãe, guiando-a em direção à porta onde Rodrigues a esperava. O funeral, começou Patrícia. É amanhã ao meio-dia, eu disse. Seus lugares estão reservados. Primeira fila, como mãe e irmã dele. Essa é a diferença entre nós. Posso honrar o amor de Jota por você enquanto me protejo da sua crueldade. Eles saíram sem dizer mais nada. Os saltos de Débora ecoavam pelo corredor, Patrícia seguindo atrás com um último olhar de desculpas. Rodrigues ficou até o chaveiro terminar de instalar as novas fechaduras e então me entregou 3 jogos de chaves. Sinto muito pela sua perda, Sra. Whitmore, disse-lhe gentilmente. Os 2. Fiquei sozinho no meu apartamento recuperado depois que o policial Rodrigues foi embora. As novas chaves pesavam na minha mão. O silêncio parecia diferente agora, não tranquilo, mas expectante, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Sandra se ofereceu para ficar, mas eu precisava ficar sozinha com o que restava de John naqueles aposentos. O sol do fim da tarde entrava pela janela da cozinha, iluminando nuvens de poeira que dançavam onde Débora estivera horas antes, de avental. Caminhei até a mesa de John, uma peça vintage de carvalho que havíamos resgatado de um leilão de espólio no Brooklyn 4 anos antes. Ele a chamava de seu centro de comando, embora geralmente parecesse mais um caos organizado. Post-its empilhados sobre contas, círculos de café sobrepostos como símbolos olímpicos na madeira, apesar dos meus constantes lembretes sobre porta-copos. Agora eu tinha que organizar tudo para pedidos de indenização, despesas com funeral, a burocracia esmagadora da morte. A primeira gaveta emperrou como sempre, exigindo aquele movimento específico de puxar e levantar que John dominava. Lá dentro, jaziam os destroços banais de uma vida. Cupons vencidos, cartões de visita de pessoas para quem ele nunca mais ligaria. A garantia de uma impressora que tínhamos jogado fora no ano passado. Eu me movia metodicamente, criando pilhas, mantendo um arquivo de descarte, tentando não pensar em como estava desmantelando as últimas evidências de sua existência diária. Na segunda gaveta, sob uma pilha de contas médicas que eu nem sabia que existiam, meus dedos encontraram folhas de caderno dobradas. A letra de John, mais trêmula do que o normal, mas inconfundivelmente sua, formava 5 palavras que me fizeram prender a respiração. Prefeito, verifique o freezer. Importante. O papel tremia em minhas mãos. Não era velho. A tinta era fresca. Talvez 1 ou 2 semanas, no máximo. Ele tinha escrito isso recentemente, quando suas mãos mal conseguiam segurar uma caneta. A natureza enigmática daquilo, tão diferente da franqueza habitual de John, sugeria que ele havia escondido algo que não queria que fosse encontrado pela pessoa errada. Caminhei até a cozinha, a luz da tarde agora se desvanecendo em âmbar. Nosso freezer, um item antigo que veio com o apartamento, cantarolava sua melodia familiar e desafinada. Lá dentro, jantares congelados que eu havia comprado, mas nunca feito, enfileiravam-se na porta. Atrás deles, vegetais que havíamos comprado com otimismo para planos de alimentação saudável que nunca se concretizaram. Empurrei para o lado um saco de milho congelado, depois outro de ervilhas, com os dedos ficando dormentes de frio. Bem no fundo, embrulhado em um saco plástico para freezer e escondido atrás de um sorvete do verão passado, havia um envelope branco. Cristais de gelo haviam se formado em sua superfície, mas, através do plástico, eu conseguia ver a letra de J para Mary novamente. Apenas Mary. Sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tomávamos café da manhã há 7 anos, e abri cuidadosamente o saco plástico para freezer. Dentro do envelope, havia 2 itens. Uma chave de latão com um número gravado, 317, e um post-it com a letra mais firme de John, provavelmente de semanas atrás. Prefeito, peço desculpas por guardar segredos. Mamãe anda fazendo perguntas estranhas. Patrícia 2 criou um plano B First National Bank na 82ª Caixa Postal 317. Tudo o que você precisa está aqui. Nós 2 temos nos protegido, não é mesmo? Com todo o meu amor, Jay. Minha garganta se apertou. Mesmo diante da morte, John estava pensando no futuro, preparando-se para a mudança inevitável de sua mãe. Mas suas palavras, nós 2 estávamos nos protegendo, sugeriam que ele sabia mais do que deixava transparecer. Será que ele tinha descoberto a LLC?
Será que ele sabia o tempo todo que eu era a dona do apartamento? O First National Bank ficava aberto até às 18 horas às sextas-feiras. Peguei meu casaco e a chave, praticamente correndo os 5 quarteirões. O segurança me reconheceu das vezes em que eu vinha com John e assentiu com simpatia. A mulher no balcão do cofre, Marta, de acordo com sua placa de identificação, abriu os registros com deficiência prática. Você está listado como o único beneficiário com acesso total, disse ela gentilmente. O Sr. Whitmore foi muito específico sobre isso quando configurou isso há 3 semanas. 3 semanas atrás, quando ele ainda estava fazendo quimioterapia, ainda fingindo que os tratamentos poderiam funcionar, ainda fazendo planos para a Itália em outubro, ela me levou para uma pequena sala privativa e trouxe a caixa 317, deixando-me sozinha com o que quer que John tivesse considerado importante o suficiente para esconder em um freezer. Dentro da caixa de metal havia um pendrive, um envelope pardo com a inscrição a documentos legais e uma carta escrita à mão. Abri a carta primeiro, precisando ouvir a voz de John, mesmo que apenas através da tinta. Minha querida Mary, começou assim. Se você está lendo isso, então a mamãe já fez a jogada dela, e você encontrou minhas migalhas de pão. Eu deveria ter sido mais corajosa. Deveria tê-la confrontado enquanto eu estava viva. Mas eu estava fraco. Não por causa do câncer, mas por uma vida inteira escolhendo a paz em vez da verdade. Eu precisava parar de ler, minha visão estava ficando turva. Depois de um momento, continuei. O USB contém algo que você precisa ver. Gravei na semana passada com Marcus Bennett. Você se lembra dele da festa de fim de ano? Ele é advogado agora. Tudo é autenticado, testemunhado, legal. Mamãe não pode contestar, embora tente. O apartamento é seu, Mary. Eu sei disso há 2 anos. Meu coração parou. Ele sabia. Eu descobri por acaso. Um documento de imposto que chegou enquanto você viajava a trabalho. No começo, fiquei magoado. Depois, fiquei surpreso. Você nos salvou, salvou nosso lar, e nunca disse uma palavra. Você me deixou manter minha dignidade enquanto carregava o peso. Isso é amor, Mary. Esse é o tipo de amor que minha mãe nunca entendeu. Conectei o USB ao meu celular, sentado sozinho naquela pequena sala bancária. O rosto de John apareceu na tela, magro e pálido, mas seus olhos ainda brilhavam de determinação. Ao lado dele, sentava-se um homem mais jovem de terno, Marcus Bennett, com documentos espalhados sobre o que parecia ser uma mesa de conferências. Este é o testamento de John Robert Whitmore. Marcus começou formalmente, mas John interrompeu. Podemos pular para a parte importante, a mensagem pessoal? O vídeo passou para um novo clipe. John olhou diretamente para a câmera, para mim. Mary, tudo o que tenho é seu. Cada conta, cada posse, cada memória que construímos juntos. Marcus tem a papelada, tudo legal e vinculativo. Mas tem mais uma coisa que eu preciso dizer, e preciso que a mamãe ouça se ela questionar isso. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Mãe, eu sei que você está assistindo isso porque tentou tirar algo da Mary. Para cima. Ele me salvou quando você não quis. Quando perdi meu emprego, ela nos manteve à tona sem nunca me fazer sentir inferior. Quando fiquei doente, ela me apoiou em todos os tratamentos enquanto você enviava flores à distância. Ela comprou este apartamento quando eu não tinha condições de sustentá-lo, e nunca me culpou por isso. É assim que o amor se parece. Sacrifício sem controle de contas. Sua voz ficou mais forte, mais firme. Você passou a minha vida inteira tentando me controlar com culpa e obrigação. Mas Mary me amou com liberdade e respeito. Se você está assistindo isso, significa que já ouviu falar dela, já tentou apagá-la da minha vida. Mas não consegue. Ela não é só minha esposa. Ela é minha escolha. E cada documento nesta caixa prova que a escolha é legal, vinculativa e final. Escolha o amor em vez do controle, mãe. Só uma vez, escolha o amor. O vídeo terminava com John parecendo exausto, mas decidido. A voz de Marcus Bennett confirmando a data e a hora, a autenticação legal dos desejos de um moribundo. Sentei-me naquele quarto silencioso, segurando meu celular como se fosse a mão de John, sentindo o peso de sua proteção mesmo após a morte.
Saí do banco com o pendrive e os documentos guardados em segurança na minha bolsa. Caminhando lentamente pela multidão noturna na Avenida Lexington, o peso da mensagem de vídeo de J pressionava meu peito. Saber que ele sabia sobre a LC me protegeu, mesmo enquanto eu o protegia, criou uma dor tão complexa que eu não conseguia nomear. Quando finalmente cheguei ao apartamento 4B, meu telefone vibrava insistentemente no balcão da cozinha, onde eu o havia deixado. 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Ouvi a mensagem de voz enquanto estava no exato local onde John havia desmaiado poucos dias antes, embora parecesse uma eternidade. Senhora Whitmore, aqui é Mitchell Crawford, da Crawford Davis & Associates. Represento Deborah Whitmore em relação ao espólio de John Whitmore. Acredito que houve um mal-entendido que podemos resolver amigavelmente. Por favor, entre em contato comigo o mais breve possível. A formalidade do seu tom, a maneira cuidadosa como ele disse a mal-entendido em vez de a tentativa ilegal de despejo me disseram tudo sobre a próxima estratégia de Deborah. Liguei de volta imediatamente, sem querer dar tempo para ela se mexer. Senhor Crawford, eu disse quando a secretária dele nos conectou, entendo que o senhor representa minha sogra. Sim, senhora Whitmore. Acredito que podemos chegar a um acordo que seja benéfico para todos. A senhora Whitmore Sr. está disposta a oferecer uma quantia generosa para você se mudar, permitindo que a casa da família permaneça com parentes de sangue. A expressão aparentes de sangue novamente é como se o amor pudesse ser medido em DNA. Quão generosos? Perguntei, curioso com o desespero deles. $50.000. Você poderia começar de novo, encontrar um novo lugar sem as memórias dolorosas. Eu realmente ri, um som que nos surpreendeu. Senhor Crawford, o senhor sabe que este apartamento é meu? Que seu cliente cometeu arrombamento e invasão. Pausa. A senhora Whitmore Sr. contesta a validade dessa propriedade. Depois, ela poderá contestá-la no tribunal, onde exibirei um vídeo de John afirmando explicitamente que o salvei financeiramente enquanto ela o abandonava durante o tratamento contra o câncer. Será que ela preferiria que isso fosse público? O silêncio se prolongou dessa vez. Talvez pudéssemos discutir isso mais a fundo. O funeral é daqui a 3 dias. Interrompi. Diga a Deborah que ela pode comparecer como mãe dele, sentar-se na primeira fila, como prometi, e lamentar o filho com dignidade, ou ela pode levar isso adiante na justiça e fazer com que a mensagem final de John se torne um testemunho público. A escolha é dela. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, mas de raiva, mas sim de clareza e esclarecimento. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Pelo olho mágico, vi a senhora T segurando uma bandeja de chá, seu corpo pequeno envolto no cardigã bordô que usava em ocasiões sérias. Abri a porta e ela entrou arrastando os pés, sem esperar convite. Você precisa saber de uma coisa, disse ela, colocando a bandeja na minha mesa de centro com falta de prática. Sobre aquela mulher, a Deborah. Sentei-me à sua frente, aceitando a xícara que ela me serviu. O aroma de jasmim preencheu o ambiente, substituindo o cheiro persistente do perfume de Deborah. Ela vem aqui há 1 ano, disse a senhora T em voz baixa, como se Deborah ainda estivesse ouvindo. 1 vez por mês, às vezes mais. Sempre quando você e John estavam no trabalho. 1 ano. Meu estômago gelou. Ela tinha uma chave. Sim. Mas ela fazia mais do que regar plantas. Eu a vi com uma fita métrica tirando fotos de todos os cômodos. Há 2 meses, ela trouxe um homem de capacete. Construtor. Acho que eles discutiram custos de reforma, remoção de paredes, modernização da cozinha. A premeditação me tirou o fôlego. Enquanto John recebia o diagnóstico, sua mãe planejava reformar nossa casa. Enquanto eu pesquisava opções de tratamento, ela tirava as medidas para novas bancadas. Ela me perguntou uma vez se você tinha família por perto, continuou a senhora Tim. Se você teria para onde ir quando chegasse a hora. Achei que ela se referia a se você se divorciasse. Agora entendo que ela se referia a quando John morresse. Ela sabia que ele estava em estado terminal antes mesmo de nós, sussurrei, sentindo-me nauseada com a constatação. Mães sempre sabem, disse a senhora Tim com tristeza, mas, conhecendo e aceitando suas diferenças, ela escolheu planejar a ausência dele em vez de valorizar sua presença.
Depois que a senhora T foi embora, sentei-me à mesa de J com os programas do funeral abertos à minha frente. Grayson e seus filhos haviam enviado modelos, leituras sugeridas e hinos tradicionais. Empurrei tudo para o lado. John merecia a verdade, não as convenções. Selecionei leituras de Kurt Vonnegut, o autor favorito de John, trechos sobre amor e perda que Débora consideraria insuficientemente religiosos. A música incluiria Here Comes the Sun, a canção que ele cantarolava todas as manhãs de domingo, desafinada e perfeita. Em vez de pedir ao pastor de Débora para falar, convidei o colega de John, Marcus, que havia testemunhado nosso casamento de verdade, não a versão que Débora havia construído em sua mente. Eu estava endereçando envelopes para os programas quando meu telefone tocou. O nome de Patrícia apareceu, me surpreendendo. Por favor, não desligue, disse ela imediatamente, com a voz baixa e incerta. O que você quer, Patrícia? Pedir desculpas. A mamãe não sabe que estou ligando. Ela está se reunindo com o advogado dela para tentar encontrar uma maneira de contornar a sua propriedade. E você está ligando porque estou com a respiração trêmula porque eu a ajudei a tentar roubar sua casa e estou enojada comigo mesma. Mamãe me prometeu as economias do John se eu ajudasse. Estou me divorciando. Mary, preciso de dinheiro para advogados para recomeçar. Ela disse que você ficaria bem, que tinha dinheiro da família e que nunca tinha amado John de verdade. Eu o amava mais do que você jamais entenderá. Eu sei disso agora. A maneira como você lutou pelo seu lar, a maneira como John te protegeu mesmo depois da morte. Isso é amor. Mamãe nunca entendeu porque papai nunca a enfrentou, nunca a escolheu em detrimento de nada. Ela não consegue reconhecer o que nunca teve. A amargura na voz de Patrícia revelava anos de sofrimento que eu nunca tinha visto. Ainda posso ir ao funeral? Ela perguntou. Eu entendo se você disser não. Pensei em John, no que ele gostaria. Apesar de tudo, ele amava a irmã, preocupava-se com o casamento dela e mandava dinheiro quando ela pedia. Pode vir, eu disse finalmente. Mas sente-se onde eu colocar e não fale a menos que eu peça. Obrigada, ela sussurrou. Mary, a empreiteira que a mamãe trouxe, já lhe pagou um depósito de $5.000. Ela tinha certeza de que John morreria e você desapareceria. Depois que Patrícia desligou, sentei-me na escuridão crescente do nosso apartamento, cercado por planos funerários e documentos legais. Amanhã começariam 3 dias de luto público, lidando com a presença de Débora e, ao mesmo tempo, orando a memória de J. Mas hoje à noite, eu tinha mais uma tarefa. Abri o laptop do J e comecei a escrever seu elogio fúnebre. Não a versão higienizada que Débora preferiria, mas a verdade sobre um homem que amava os Beatles e café ruim, que perdeu o emprego e encontrou resiliência, que sabia que sua esposa os havia salvado e a amava ainda mais por permitir que ele tivesse seu orgulho. Terminei de digitar a última linha do elogio fúnebre de J às 2 da manhã. A tela do meu laptop era a única luz em nosso apartamento escuro. As palavras pareciam borradas diante de meus olhos exaustos, mas eram palavras honestas, palavras verdadeiras que John merecia ter dito em seu funeral. Fechei o computador e tentei dormir no sofá, incapaz de encarar a nossa cama vazia, mas o descanso não vinha. Amanhã, hoje, agora, eu enterraria meu marido enquanto administrava a presença da mãe dele, um ato de equilíbrio entre a dor e a vigilância. Amanhã chegou cinzenta e úmida, o tipo de dia de outubro em que não dava para decidir se queria chover. Vesti-me com esmero com o vestido preto que John adorava, o mesmo que ele me dera para o jantar do nosso 5º aniversário. Minhas mãos tremiam enquanto eu prendia o colar de pérolas que ele me dera no Natal passado, meu último presente de Natal. O reflexo no espelho mostrava uma viúva, uma palavra que ainda soava estranha e errada. Cheguei à capela uma hora mais cedo, precisando garantir que tudo estivesse pronto antes da chegada de Débora. O agente funerário, Sr. Grayson, me recebeu na entrada com simpatia e uma prancheta com os últimos detalhes. O caixão de John estava na frente, fechado como eu havia pedido, cercado pelos arranjos que seus colegas de trabalho e amigos haviam enviado. Simples rosas brancas e lírios, nada comparado à ostentação que Débora teria escolhido. Os programas estão em cada assento, como você pediu, disse Grayson calmamente. O músico conhece a playlist. Precisa de mais alguma coisa? Antes que eu pudesse responder, um movimento na entrada da capela chamou minha atenção.
Débora havia chegado 45 minutos antes. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estavam 3 pessoas que mal reconheci. O primo de John, Robert, da Filadélfia, o primo Dennis, de Baltimore, e um homem mais velho que devia ser o tio William, irmão de Débora, que John mencionara talvez 2 vezes em 7 anos. Caminhavam em formação como uma guarda de honra. Seus trajes escuros e rostos sombrios sugeriam que haviam sido instruídos para a batalha e não para o luto. Débora usava um taier preto com véu, a imagem da dor maternal. Embora o véu convenientemente obscurecesse sua expressão, ela parou logo na entrada, examinando a capela como um general revisando tropas, claramente esperando encontrar assentos vazios que pudesse preencher com seus reforços. Em vez disso, ela encontrou os colegas de trabalho de John já reunidos, tendo chegado ainda mais cedo a meu pedido. Marcos da contabilidade, Lisa da criação, Paul da área de TI. Pessoas que conheciam John diariamente, que testemunharam nosso casamento em tempo real, que o ouviram falar sobre as críticas da mãe e o apoio da esposa. Elas ergueram os olhos quando Débora entrou, com rostos neutros, mas alertas. Fui direto até a Débora antes que ela pudesse avançar mais para dentro da capela. Débora, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Que atencioso da sua parte trazer familiares que não veem o John há anos. Robert se mexeu, desconfortável. Dennis olhou para os sapatos. Tio William, que eu nunca tinha visto, deu um passo à frente. Você deve ser Mary, disse ele, estendendo a mão. Débora nos contou sobre a situação do apartamento. Disse que você a trancou do lado de fora enquanto ela tentava preservar a memória de John. A mentira foi tão descarada, tão completamente invertida da realidade, que quase a admirei. Quase, na verdade, eu disse, mantendo contato visual com William, ciente de que todos estavam ouvindo. Débora trocou as fechaduras do meu apartamento no dia em que John morreu, enquanto eu estava na funerária. Ela me disse que eu era apenas uma esposa sem direitos e tentou roubar minha casa. A polícia teve que tirá-la de lá. Williams desistiu. Ele se virou para olhar para a irmã, cujo rosto por trás do véu estava rígido. A polícia? Perguntou Robert, com a voz ligeiramente embargada. Por invasão de domicílio, confirmei. Sou dono do apartamento há 3 anos. Débora sabia que John estava morrendo e tentou se aproveitar da minha dor para roubá-lo. Dennis se afastou de Débora, criando uma distância física da revelação. O rosto de William ficou vermelho. Débora, disse-lhe lentamente. Você me disse que essa mulher era uma interesseira que manipulou John. Você disse que ela roubou da família. Ela roubou, começou Débora. Mas William levantou a mão. Estou aqui pelo John, disse-lhe com firmeza. Não pelo que quer que seja. Ele olhou para mim. Peço desculpas. Eu não conhecia bem meu sobrinho, mas ele não merecia que seu funeral se transformasse nisso. Posso comparecer mesmo assim? Claro, eu disse. John teria querido uma família aqui. Uma família de verdade que viesse lamentar sua morte, não para declarar guerra. William passou pela irmã sem dizer mais nada, escolhendo um assento no que claramente se tornará ao meu lado da capela. Após um momento de hesitação, Dennis o seguiu. Robert permaneceu, dividido entre a lealdade e a vergonha, antes que Débora o agarrasse pelo braço. Vamos sentar na frente, declarou ela, embora sua voz tivesse perdido o tom autoritário. Seus lugares estão reservados, eu disse. Primeira fila, como prometido. Você e Patrícia. A cerimônia começou precisamente ao meio-dia. O reverendo Mills, que escolhia especificamente porque não conhecia Débora, falou sobre perda e amor com genuíno carinho. Quando chegou a hora do elogio fúnebre, subi ao pódio com as próprias palavras de John em minhas mãos. Quero compartilhar algo que o John escreveu. Comecei com a voz mais firme do que o esperado. Há pouco tempo, quando ele percebeu que seu tempo era limitado, desdobrei o papel, aquele que eu havia encontrado com o vídeo, com as instruções, e li. Se você está ouvindo isso, significa que minha mãe provavelmente está sentada na primeira fila planejando como reescrever a nossa história. Então, deixe-me ser claro. Eu escolhi Mary em vez da aprovação da minha mãe todos os dias durante 7 anos. Foi a escolha mais fácil que já fiz. Mamãe nunca entendeu que o amor não é sobre controle ou condições. É sobre escolher a felicidade de alguém em vez do seu próprio conforto.
Mary fazia isso por mim todos os dias, principalmente quando eu não conseguia nos sustentar. Ela nos poupou financeiramente e nunca me fez sentir inferior por isso. Mãe, se você estiver ouvindo, saiba disso. Cada vez que você criticava Mary, você me afastava ainda mais. Cada vez que você a fazia se sentir indesejada, você me fazia sentir sem lar na minha própria família. Encontrei meu verdadeiro lar com Maria. Essa é a minha verdade. Esse é o meu legado. A capela ficou em silêncio. Débora ficou imóvel, o véu escondendo qualquer emoção que pudesse ter atravessado seu rosto. Patrícia, que chegara atrasada e se acomodara no banco de trás, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Os colegas de trabalho, que ouviram durante anos as frustrações de John com a mãe, assentiram com conhecimento de causa. Quando o culto terminou, as pessoas passaram em fila para prestar condolências. Débora permaneceu sentada, isolada na primeira fila, enquanto os enlutados a evitavam deliberadamente, aproximando-se de mim. Até Robert finalmente se aproximou, murmurando um pedido de desculpas antes de fugir da capela. Finalmente, Patrícia se aproximou. Ela segurava um envelope nas mãos trêmulas. Esta é a chave reserva que a mamãe usou, disse ela baixinho, colocando-a na minha palma. Aquela que ela fez no ano passado, quando começou a planejar. Ela olhou para a mãe, ainda sentada sozinha. Você era a única que realmente o amava. Mamãe amava a ideia de que ele fosse o filho que ela queria que ele fosse. Mas você amava John como ele era. Patrícia então se afastou, não para a mãe, mas para a saída, deixando Débora completamente sozinha na primeira fila do funeral do filho. A mulher que chegará com reforços agora estava abandonada, até mesmo pela família que recrutara. A capela se esvaziou ao seu redor, as vozes sumindo, os passos se afastando, até que restasse apenas ela e a ausência do sol que ela tentava controlar. Mesmo depois da morte, fiquei no fundo da capela, observando-a lidar com as consequências de suas escolhas. Haveria mais batalhas. Eu sabia, o testamento, o patrimônio, as infinitas manobras legais que ela provavelmente tentaria. Mas naquele momento, no funeral de Jota, a verdade havia sido dita e ouvida. Permaneci na entrada da capela, observando Débora finalmente se levantar do primeiro banco. Ela se movia lentamente, como se o peso das palavras de John a tivesse envelhecido no espaço de uma hora. Ao passar por mim, não disse nada, o véu ainda lhe escondendo o rosto. O som de seus saltos no mármore desapareceu enquanto ela desaparecia na tarde cinzenta. Fiquei sozinho na capela vazia por mais um instante, depois caminhei até o meu carro com a chave reserva que Patrícia havia devolvido, ainda presa na palma da minha mão. Naquela noite, sentei-me diante do computador de John com o pendrive contendo seu testamento em vídeo. O apartamento parecia diferente agora, mais silencioso, mas de alguma forma mais meu. Abri os contatos de e-mail de Jota e comecei a digitar endereços. Robert na Filadélfia, Dennis em Baltimore, tio William e uma dúzia de outros parentes que Débora mantinha em seu círculo por meio de histórias cuidadosamente elaboradas sobre o nosso casamento. Cada um receberia a mesma mensagem com o mesmo anexo. Querida família, escrevi, John deixou uma mensagem em vídeo que queria que vocês vissem. Ele pediu que a verdade fosse compartilhada com aqueles que importam. Por favor, assista quando estiver pronto. Com carinho, Mary. Anexei o arquivo de vídeo e cliquei em enviar antes que pudesse reconsiderar. Em poucos minutos, meu telefone começou a vibrar com recibos vermelhos. 20 minutos depois, veio a primeira resposta do tio William. Mary, acabei de assistir ao vídeo do John. Estou profundamente envergonhada do comportamento da minha irmã e das minhas próprias suposições. O John teve sorte de ter você. Se precisar de alguma coisa, entre em contato. Dennis escreveu em seguida um e-mail mais longo, descrevendo como Débora ligava para ele mensalmente com atualizações sobre a situação cada vez pior de Jota e minha suposta manipulação. A resposta de Robert foi a mais curta, mas talvez a mais reveladora. Agora entendo por que John parou de vir às reuniões familiares. Não era você que o mantinha afastado. À meia-noite, 7 familiares já haviam respondido, cada um revelando detalhes da campanha de Débora contra mim, que já durava anos. Ela me pintou como uma interesseira no início, depois como controladora e, finalmente, como negligente quando John adoeceu.
O vídeo de John, lúcido e determinado, descrevendo como eu os havia salvado financeiramente, preservando sua dignidade, destruiu toda a narrativa que ela havia construído. Na manhã seguinte, um sábado, eu estava tomando café quando alguém bateu com força na minha porta. Pelo olho mágico, vi Mitchell Crawford, o advogado de Deborah, segurando um grosso envelope pardo. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Senhora Whitmore, disse ele, visivelmente incomodado. Estou aqui para lhe entregar documentos legais. Peguei o envelope e dei uma olhada nos papéis enquanto ele esperava. Deborah estava me processando por sofrimento emocional, difamação e algo chamado de inflição intencional de sofrimento emocional por meio de humilhação pública. Ela pedia indenização de $200.000. Isso é desespero, eu disse, olhando para Crawford. Ele mudou de posição. A senhora Whitmore Sr. acha que a distribuição do vídeo constitui? A verdade agora constitui difamação. Sou apenas o mensageiro, disse ele, já recuando. A data do julgamento está marcada para terça-feira. Terça-feira chegou rápido. O tribunal na Center Street estava mais movimentado do que na nossa visita anterior. Deborah sentou-se com Crawford à mesa do autor, com a postura rígida, vestindo o mesmo terno preto do funeral. Sandra sentou-se ao meu lado, tendo analisado o processo frívolo com um divertimento mal disfarçado. A juíza Harrison, uma mulher de cerca de 70 anos com um olhar aguçado por trás de óculos de aro fino, analisou os documentos com óbvia impaciência. Ela olhou para Crawford. Advogado, seu cliente está alegando sofrimento emocional porque o vídeo do falecido foi compartilhado com familiares. O vídeo continha declarações difamatórias feitas pelo próprio falecido. O juiz franziu as sobrancelhas. Você está insinuando que a senhora Whitmore, de alguma forma, forçou o marido moribundo a registrar declarações falsas? Crawford remexeu em seus papéis. A distribuição foi maliciosa. Seria mesmo? O juiz Harrison virou-se para Sandra. Senhora Reeves, por que este vídeo foi distribuído? Sandra se levantou. Meritíssima, senhora Whitmore, a senhora Sênior vinha espalhando informações falsas sobre meu cliente para familiares há anos. O vídeo continha as próprias palavras do Sr. Whitmore, a sua verdade, compartilhada com sua família, conforme ele havia solicitado. Além disso, gostaria de apresentar provas da tentativa da Sra. Whitmore Sr. de despejar ilegalmente meu cliente no dia da morte do Sr. Whitmore. Ela entregou nossa documentação. A polícia relata a declaração do oficial de propriedade Rodrigues. A juíza Harrison leu em silêncio por vários minutos, com a expressão mais séria a cada página. Senhora Whitmore Sr., disse o juiz finalmente, olhando diretamente para Deborah. A senhora trocou as fechaduras de um apartamento que não lhe pertencia enquanto a proprietária legal estava em uma funerária organizando o enterro do marido. Deborah começou a falar, mas Crawford tocou em seu braço, silenciando-a. Meritíssimo, Crawford tentou. Esse assunto foi resolvido. É mesmo? A voz do juiz era gélida. Porque, da minha perspectiva, vejo um padrão de assédio. Senhora Whitmore, senadora. Não só estou rejeitando este processo frívolo, como também estou emitindo um aviso. Qualquer outra ação judicial contra Mary Whitmore que não tenha mérito substancial resultará em acusações de assédio. Fui claro. O assim, meritíssimo da Deborah era quase inaudível. Além disso, o juiz Harrison continuou: se você se aproximar a menos de 30 metros da senhora Whitmore ou de sua propriedade sem permissão explícita por escrito, você será preso. Isso não é uma sugestão. Saímos do tribunal em silêncio. Deborah e Crawford correram para um carro que os aguardava, enquanto Sandra e eu caminhávamos lentamente, processando o que acabará de acontecer. Todas as vias legais que Deborah poderia ter seguido foram fechadas em menos de 20 minutos. Naquela tarde, encontrei-me com o chaveiro que Sandra havia recomendado, alguém especializado em sistemas biométricos. Enquanto ele trabalhava na instalação da nova fechadura, a senhora T saiu do apartamento com chá e biscoitos. Ótimo, disse ela, observando o chaveiro programar o scanner. Chega de chaves para aquela mulher copiar. O chaveiro explicou o sistema. Minha impressão digital confirmou um código que só eu saberia. Não havia chaves físicas. O clique da fechadura abrindo soava diferente agora, eletrônico e definitivo. A senhora tinha assentiu em aprovação.
Sua casa é só sua agora, disse ela. Como deveria ser. 3 dias se passaram e tudo ficou quieto. Comecei a organizar as coisas de J corretamente, sem pressa ou medo de invasão. Na quarta manhã, encontrei um envelope branco simples embaixo da minha porta, sem selo ou endereço. Lá dentro, uma única folha de papel com a caligrafia característica de Débora, a mesma mão que assinará cartões de aniversário com amor condicional, que assinará cheques com apoio relutante. Apenas 2 frases: você venceu. Ele escolheu você. Sem assinatura, sem endereço de retorno. Mas eu sabia que a admissão devia ter custado tudo a ela. Seu orgulho, sua narrativa construída, seu senso de propriedade maternal. Segurei o papel por um longo momento, considerando se o guardava ou o jogava fora. Por fim, dobrei-o cuidadosamente e coloquei-o na gaveta da mesa de J, não como um troféu, mas como prova de que, em algum lugar, sob todo o seu controle e crueldade, Débora finalmente ouvirá o que seu filho tentava lhe dizer. Ele havia escolhido o amor em vez do sangue, a parceria em vez da posse, e, no final, até ela teve que reconhecer essa verdade. Fechei a gaveta com a confissão de Débora e fui até a janela com vista para a escada de incêndio. O sol de abril entrava pelo vidro, aquecendo meu rosto de um jeito que me lembrou que a primavera havia chegado sem permissão, sem esperar que a dor diminuísse. A escada de incêndio, que John sempre falava em transformar em um pequeno jardim, permanecia vazia, exceto pela cadeira dobrável onde ele costumava tomar seu café da manhã. 6 meses se passaram desde o funeral. As arestas da perda não haviam diminuído exatamente, mas se tornaram familiares, como aprender a se orientar entre móveis no escuro. Eu me movia pelo apartamento de uma maneira diferente agora, não mais assustada pelo silêncio, não mais esperando ouvir a chave de J na fechadura às 18h30. Naquela manhã, finalmente abri a última gaveta da mesa de J, onde eu havia guardado seu diário de jardinagem meses atrás, incapaz de encarar sua letra, seus planos para um futuro que nunca chegaria. O caderno, um simples caderno de composição da farmácia, contém esboços e anotações em seu estilo metódico. Páginas de pesquisa sobre quais ervas crescem melhor em sombra parcial, quais recipientes fornecem drenagem adequada, desenhos detalhados sobre como maximizar o espaço limitado das saídas de incêndio. Na última página, datada de 2 semanas antes de seu colapso, ele escreveu: para Mary, comece com manjericão e alecrim. Eles são compassivos como você. Abaixo, um esboço de vasos retangulares dispostos ao longo do corrimão, cada um identificado com a profundidade de plantio e o cronograma de irrigação. Levei o diário até a loja de ferragens na 2ª Avenida e mostrei os esboços a um funcionário que me ajudou a selecionar os recipientes e o solo adequados. As sementes de manjericão vieram em um pacote decorado com folhas verdes otimistas. As mudas de alecrim tinham o cheiro dos jantares de domingo que nunca mais comeríamos. Comprei tudo, mais um pequeno regador que o John tinha circulado no diário com um bilhete, o amarelo, a cor favorita do 1M. Montar o jardim levou a maior parte da tarde. Arrumei os recipientes exatamente como o John havia desenhado, prendendo-os à grade com arame para evitar danos causados pelo vento. O solo estava fresco e macio entre meus dedos enquanto eu plantava cada semente germinada, seguindo suas instruções com a devoção de quem segue o mapa do tesouro. Quando terminei, a escada de incêndio parecia funcional pela primeira vez desde que nos mudamos. 2 semanas depois, os primeiros brotos verdes brotaram do solo. Eu estava tirando fotos com meu celular quando alguém bateu. Pelo olho mágico, vi Patrícia parada no corredor com 2 crianças, um menino de uns 8 anos e uma menina de uns 6, ambos com os olhos castanhos característicos de J. Eu não falava com Patrícia desde o funeral, quando ela me devolveu a chave reserva. Abrir a porta foi como atravessar uma ponte que eu não tinha certeza se aguentaria. Mary, disse ela, com a voz incerta. Eu sei que deveria ter ligado primeiro. Estes são meus filhos, Michael e Emma. Eles nunca conheceram de verdade o tio John, e eu pensei, queria que eles conhecessem você. As crianças ficaram parcialmente atrás da mãe, curiosas, mas tímidas. O menino segurava um pequeno vaso de planta. Trouxemos isto para você, disse Michael, estendendo o vaso. A mãe disse que o tio John gostava de jardins. Era uma planta de hortelã, já perfumada e rebelde. Aceitei-a com cuidado e me afastei para deixá-los entrar. O alívio de Patrícia era visível enquanto guiava os filhos para dentro do apartamento.
A mamãe não sabe que estou aqui, disse Patrícia baixinho enquanto as crianças exploravam a sala. Ela não entenderia. Mas eu estava pensando no vídeo do Jota sobre o que ele disse. Ele estava certo. Estávamos tão preocupados com a aparência de uma família que perdemos de vista o que ela realmente era. Emma descobriu o jardim da escada de incêndio pela janela da cozinha. Tia Mary, você tem plantas lá fora. Abri a janela e ajudei as duas crianças a subirem pela escada de incêndio, mostrando-lhes o diário de John e explicando como cada planta tinha suas próprias necessidades e personalidade. Michael imediatamente começou a fazer perguntas sobre taxas de crescimento e fotossíntese. Emma queria saber se as plantas tinham nomes. Ainda não, eu disse a ela. Você gostaria de dar nomes a elas? Enquanto as crianças debatiam nomes para as plantas de manjericão, Patrícia ficou ao meu lado na cozinha. Vou me divorciar, disse ela baixinho. Finalmente. E eu queria que meus filhos soubessem que família nem sempre é de sangue. Às vezes, são as pessoas que escolhem te amar, mesmo quando é complicado. Depois que eles partiram, prometendo retornar quando as ervas estivessem prontas para a colheita, a senhora Tim bateu a porta com seu ritual do chá da noite. Sentamos perto da janela observando o pôr do sol pintar a escada de incêndio de dourado. Este prédio tem histórias, disse ela inesperadamente. A mulher que morou aqui antes do último inquilino, nos anos 80. Seu nome era Ruth. Seu marido morreu jovem e a família dele tentou expulsá-la. Ela lutou contra eles por 2 anos, manteve sua casa, morou aqui até os 93 anos. Você a conhecia. Ela me ensinou que o lar de uma mulher é sua fortaleza. Que raízes, uma vez plantadas profundamente, não podem ser arrancadas por ninguém. A senhora Tim gesticulou em direção ao jardim da escada de incêndio. As plantas do John cresceram fortes aqui. E talvez você devesse pensar em ajudar outras mulheres que passam pelo que você passou. Você agora tem conhecimento, experiência que pode salvar outra pessoa. Naquela noite, eu estava na cozinha fazendo café com a mesma rotina que desenvolvia ao longo de 7 anos, mas tudo parecia diferente. Não estava errado, apenas evoluído. A caneca de John permaneceu no armário, intocada, mas presente, como um marcador de página em uma história que eu ainda estava lendo. As paredes que pintamos juntos ainda guardavam nossas escolhas de cores, nossas discussões sobre tons, nossas risadas sobre os percalços com os rolos. A fechadura biométrica fez um clique quando a testei mais uma vez antes de dormir, um som que se tornou reconfortante em vez de necessário. Ninguém tentaria tomar aquele apartamento novamente. Deborah havia se refugiado em qualquer canto de Long Island que habitasse, seu silêncio mais completo do que qualquer ordem de restrição poderia alcançar. Finalmente entendi que a vitória não se resumia a derrotar Deborah ou mesmo manter o apartamento. Tratava-se de continuar a viver plenamente no espaço que John e eu havíamos criado juntos, permitindo que ele evoluísse, ao mesmo tempo, orando que ele havia sido. As ervas na escada de incêndio cresceriam e, eventualmente, floresceriam. Os filhos de Patrícia voltariam, trazendo barulho e perguntas. A senhora Chun continuaria suas visitas para o chá com histórias sobre a história do prédio. Minhas raízes eram profundas demais para que alguém as arrancasse, não porque eu tivesse lutado por elas, mas porque eu as plantei com amor, reguei-as com lágrimas e dei-lhes tempo para se fortalecerem em solo que conhecia meu nome. O apartamento era mais do que uma propriedade agora. Era a prova de que algumas coisas, uma vez verdadeiramente possuídas, jamais podem ser tiradas. Se esta história de resiliência e justiça te cativou até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Mary revelou a propriedade da LLC para Deborah enquanto a polícia observava, desmantelando completamente a aquisição cuidadosamente planejada por sua sogra. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum post.